Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $48.900. Bitcoin que consolida mesmo o S&P 500 rompendo máxima histórica. Hoje, meu principal objetivo vai ser falar sobre esse movimento e o que podemos esperar para as próximas horas e dias. Afinal, vamos reverter essa tendência de baixa ou vem mais queda por aí? Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui com vocês falando um pouco do Bitcoin no 4 horas, tá bom? O que está acontecendo aqui com a gente. Nós também vamos discutir um pouquinho sobre análise de sentimento de mais longo prazo. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre o Fear and Greed Index, o que está acontecendo nele, que continuou em medo. Vamos atualizar os indicadores de sentimento aqui, mostrando para vocês potenciais oportunidades que nós tivemos alguns minutos atrás. E o que a gente pode esperar aí para as próximas horas, tá bom? Hoje também, obviamente, vamos falar do S&P 500. Os futuros romperam a máxima histórica hoje. É realmente impressionante o que está acontecendo nos mercados, né? E a gente vai olhar, né? Por quê? Que os futuros estão rompendo máxima histórica e o Bitcoin não, né? Porque o Bitcoin não está conseguindo nem romper os $50 mil. A gente vai discutir um pouquinho sobre tudo isso, beleza? Mas então vamos lá. Antes de começar, investidores, não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. E um recado para vocês, participe do nosso grupo no Telegram, tá? Eu vou deixar o link no primeiro da descrição para vocês participarem. Lá eu estou mandando várias enquetes e quanto mais pessoas verem e votarem nessas enquetes, melhor para a gente ter uma noção do que o mercado está pensando, beleza? Toda enquete dando mais de 1000 votos. Se você ainda não está lá, realmente vale a pena, tranquilo? Vamos lá, investidores. Então vamos começar aqui no Bitcoin no 4 horas, né? Relembrando alguns pontos básicos. Primeiro, a gente continua em tendência de baixa nesse 4 horas, mesmo com o pump de ontem, né? Mesmo com esse volumão de ontem. É claro que depois do movimento assim, a situação melhora consideravelmente, mas nós ainda precisamos de uma demonstração de força significativa, na minha visão, acima dessa região aqui, desses topinhos, um pouco além dos $50 mil. Começar a fechar a candle aqui acima dos $50 mil para mim seria um bom sinal para o preço ter uma recuperação significativa, no mínimo acima desses 53 aqui, quem sabe até os 57 ali, outra zona importante, tá bom? Eu vejo que basicamente é isso que a gente precisa ver aqui no preço para a gente voltar a ficar otimista e ter um final de ano positivo, tá? Um ponto importante. A gente teve esse movimento, né, não teve esse rompimento do Bitcoin ainda, mesmo com o S&P 500 hoje indo lá e rompendo a máxima histórica, como vocês podem ver, né? A gente rompeu e voltou com força. Estou curioso para ver como que vai abrir o S&P 500 daqui a meia hora, né? A gente está nos futuros aqui. E como o S&P 500 abrir, pode ditar para a gente se o Bitcoin vai conseguir romper essa região importante dos 50 ou se realmente a gente vai ter um dump significativo, pelo menos uma correção, tá? Não vou chamar de dump, não. Uma correção desse movimento, tá bom? Então, olho na abertura do S&P 500 às 11h30 da manhã aqui, tranquilo? Então, no 4 horas, vocês sabem, a situação ainda continua um pouco complicada, a gente precisa demonstrar essa força para ficar mais otimista. Outra coisa importante que a gente pode destacar é que no 1 hora aqui a gente continua segurando aquele nosso volumão e é importante que a gente o segure, tá bom? Se a gente traçar o nosso Fibonacci daqui, ó, a gente teve um teste na região do 0,382, é justamente aqui para quem está zero exposto que eu olharia para pensar numa exposição, tá bom? Toda essa região aqui pode ser uma zona interessante, mas vocês sabem, se a gente começar a fechar candles abaixo aqui dessa linha de tendência, dos 46.500, desse fundo aqui, provavelmente vem lenha, então tomem cuidado, tá bom? Então vou deixar os suportes aqui, se perder isso aqui, galera, eu sairia fora, não estaria muito exposto no capital especulativo, né? Mas vamos lá. Capital especulativo a gente não está muito exposto, mas no capital de investimento eu acho que a situação é um pouco diferente. Por quê? Porque o nosso Fear and Greed continua em medo, né? A gente continua em medo, o Bitcoin ficou por dias lá nos 45 mil dólares, dando oportunidades de acumulação. E agora ele continua em medo. Então o que eu acumulei, eu vou vender agora? Eu não vou vender agora, ainda mais com o S&P 500 podendo simplesmente continuar rompendo a máxima histórica e ajudando o Bitcoin. Eu entendo que a gente tem essa correlação e a gente pode ter queda, mas eu também entendo que a gente está num bom momento assim, de compra, né? Pensando no longo prazo. Quando a gente está em medo, normalmente é um bom momento. Então, meu capital de investimento, eu continuo aí no Bitcoin. Obviamente, eu sempre tenho Bitcoin, né? Mas a gente vai rebalanceando a carteira. Quando o mercado está em medo, a gente está mais comprado. Quando o mercado está em ganância, a gente está mais vendido, né? Isso é muito bom
Porque dita pra gente rebalancear a carteira acumulando quando o preço está lá embaixo e dita a gente rebalancear a carteira vendendo quando o preço está lá em cima, tá? Se você não tiver uma estratégia assim, cara, realmente você vai passar dias e noites ruins no mercado, tá? Você precisa de uma estratégia que te dá conforto. E nada melhor do que você aproveitar as oportunidades quando o preço está caindo e está todo mundo com medo, e você colocar o dinheiro no bolso quando o preço está todo mundo subindo e está todo mundo ganancioso, tá bom? Outro indicador aqui interessante é o long short ratio, tá? O long short ratio pensando no longo prazo, eu não fico com tanto medo mais dele em 1.8. Afinal, outro dia ele estava 6 aí, né? Então ele em 1.8 não me dá tanto mais medo, apesar de eu entender que isso ainda dita um risco, né? Não é aquele risco de apocalipse igual a gente tinha alguns dias atrás, antes do apocalipse acontecer, né? Aquela queda até os $40.800. O único indicador que me deixa um pouco mais pé atrás com tudo que tá com o Bitcoin no longo prazo é a dominância, tá bom? A nossa dominância continua caindo, isso é muito ruim, porque lembra que a gente falou que era um movimento natural, o preço, as altcoins subirem mais do que o Bitcoin nessa recuperação e a gente realmente ter essa queda da dominância? Agora, depois que a poeira abaixou, essas altcoins continuarem subindo, para mim, não é tão natural assim, tá bom? Então isso aqui pra mim é um sinal de risco, tá bom? Quanto mais cair isso aqui, pior é pra mim, maior o risco do Bitcoin, maior o risco da gente ter quedas significativas, tá? Então qual que é o negócio do longo prazo aqui agora? O ideal, se você é mais conservador, é esperar o Bitcoin demonstrar essa força. Se ele não demonstrar essa força, a gente pode simplesmente continuar na tendência de baixa, em especial se o S&P 500 começar a empurrar para baixo agora. Então toma cuidado aí, mas se você, como eu, também investe no Bitcoin no longo prazo, tem uma estratégia para investir, tá bom? Sempre me vem aqui, vocês não me veem preocupado com o preço. Vocês já me viram preocupado com o preço do Bitcoin? Eu nunca fico preocupado. Por quê? Porque eu tirei a subjetividade da minha preocupação tendo uma estratégia que me deixa confortável. Se você está preocupado com as variações de preço toda hora, cara, tem uma coisa errada, tá? O mercado não é para ser algo que te dá ansiedade, que não deixa você dormir. Não, o mercado é uma maneira da gente ganhar dinheiro. E se você não encarar ele dessa maneira racional, você vai perder para suas emoções e você vai ser um cara que não vai durar muito tempo aqui. Eu sempre falo isso, mas as pessoas não percebem, né? Se você não fica confortável, cara, se você não tá dormindo bem à noite, você não vai querer estar aqui daqui a um ano, ainda mais se o Bitcoin começar a cair. Então tomem cuidado com isso, tenham uma estratégia que deixe vocês confortáveis, beleza? Continuando aqui, indo mais para um price action, a gente pode destacar alguns pontos. Primeiramente, aqui no 15 minutos, a gente está tendo uma consolidação aqui do Bitcoin. A gente não está conseguindo romper esses topinhos nos $49.500. Eu acho que é importante que a gente rompa, tá? Tem meio que um retângulo aqui, né? Se a gente vier aqui romper esse fundinho dos 48.500, 48.400 que a gente foi, né? Para mim seria uma boa oportunidade, tá? Eu acho que a gente pode ter acumulações nessa região aqui para quem não está exposto, tá bom? Então, se você quer se expor ao Bitcoin aí, eu quero acreditar que a minha estratégia permite eu acreditar que a gente vai romper para cima, ainda mais se o S&P 500 ajudar. Então, você pode pensar nessa exposição aqui, mas eu recomendaria um trade, tá bom? Por quê? Porque a gente estaria operando contra a tendência aqui. Então, se você quer se expor, eu pensaria num trade e colocaria um stop, né? Se o capital for muito alto, né? Um trade aqui com stop além desse fundo aqui nos 46.500, né? Um pouquinho além. Então aqui pode ser uma oportunidade, tá? E eu vou ficar de olho. Se tiver muitas liquidações aqui, eu vou comprar mais um pouco, beleza? Entendendo que no meu capital especulativo eu vou ter que stopar tudo aqui embaixo, tranquilo? Continuando, indo aqui para a nossa análise de sentimento. A primeira coisa que a gente pode destacar é que a gente não está conseguindo romper, talvez, porque a gente está tendo muita compra toda hora que a gente tenta. Vocês estão vendo aqui? Mas a gente também teve muita venda, tá? E teve liquidações para a gente pensar em acumulação sim aqui, tá? Até os 48.400 ali. Foi até um pouco além, 48.300, onde era a região do 0,382. Então, se você acumulou aqui, você está correto, tá? Porque você esperou o preço pacientemente voltar aqui na região do 0,382 e você também esperou gatilhos de sentimento. Muitas liquidações e muitas vendas a mercado, tranquilo? Essa liquidação aqui não faz sentido, tá? Deu algum problema aqui agora no indicador, então essa liquidação aqui não faz sentido, essa última, tá? Para baixo aqui.
Não sei o que foi, depois eu vou dar uma olhada para ver se tem alguma exchange falhando aqui, beleza? Mas basicamente o que nós temos aqui é uma oportunidade de acumulação. E, como eu disse para vocês, eu não tô pensando tanto mais em distribuir aqui. Por quê? Porque se o preço realmente for embora junto com o S&P 500, né, depois dessa previsibilidade que o Powell deu pra gente, se o preço for embora, eu não quero ficar de fora, entendeu? Então eu basicamente estou numa situação confortável no Bitcoin. Eu não estou tão exposto no capital especulativo, porque eu não compro tudo no 0,382, né? Eu aguardo mais. Mas se o S&P 500 começar a pumpar, eu sei que tem uma grande chance do Bitcoin ir atrás dele. Então eu não quero ficar de fora, né? Eu acho que, como a gente disse ontem, a gente tem que se expor ao risco de vez em quando. Mas essa exposição, ela não pode ter a mínima possibilidade de ter o seu risco de ruína, né? Então, se você coloca todo o seu capital agora no Bitcoin, o seu risco de ruína está lá em cima. Se a gente começar um bear market, você coloca todo o seu capital, cara, é outro erro aí, né? Mas no mínimo você tem que ter um stop, tá? Mas o que a gente sempre fala aqui, não faça operações com todo o seu capital. Separa uma parcela e o resto vai render de maneira passiva. Tá? No projeto a gente fala muito sobre isso, né? Mas tem vídeos aqui nos tutoriais falando de liquid swap, de funding, vai lá e vê, tá? Porque não faz nenhum sentido você comprar e vender todo o seu capital com criptomoeda. Se você consegue fazer isso e dorme tranquilo à noite, beleza, cara. Mas eu duvido que você consiga. Beleza? Investidores, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito e deixa aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Então é isso, um forte abraço e até hoje à noite, lá para as 8 horas tem vídeo.